da tarde. E o Jornal da Uma da Rádio Observador tem a edição do jornalista Luís Soares. Luís, o governador do Banco de Portugal, reafirma que a reforma de Mário Centeno decorreu conforme as regras e esclarece também que Mário Centeno beneficiou das condições generosas do Fundo de Pensões da instituição. Álvaro Santos Pereira, que esteve esta manhã a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, a pedido do Chega, a propósito da polémica reforma de Mário Centeno. Álvaro Santos Pereira salienta que o antigo governador aceitou menos do que aquilo a que teria direito e diz que esta foi a melhor solução para as três partes. O antigo ministro do governo de Passos Coelho esclarece ainda que este fundo de pensões foi extinto em 2009 e não era exclusivo do Banco de Portugal. O professor Mário Centeno estava integrado num regime muito generoso que beneficiaram todos os trabalhadores bancários que entraram na profissão até 2009. Isto não era um regime do Banco de Portugal, era um regime de toda a banca. Reitero que a reforma do professor Mário Centeno foi acordada no âmbito do Fundo de Pensões do Banco de Portugal, seguindo as mesmas regras disponíveis para qualquer outro trabalhador abrangido por este regime. Um fundo fechado, com um número cada vez menor de trabalhadores abrangidos e sem que um cêntimo de dinheiro dos contribuintes tenha sido aplicado no acordo. Contas feitas, o Banco de Portugal poupou dinheiro, uma poupança que ascende a um valor máximo de 2,25 milhões de euros, caso o professor Mário Centeno permanecesse no banco em funções até aos 70 anos e 6 meses, como era o seu direito. A garantia deixada por Álvaro Santos Pereira, que contou também como foi a primeira conversa com Mário Centeno até ser alcançado o acordo. Houve uma conversa no dia a seguir da minha tomada de posse, em que se pôs várias possibilidades, foi para a transição, foi falado se iria ficar ou não ficar no banco, se ele intencionasse sair, haveria certamente uma conversa que poderíamos ter. Ele disse neste momento não é a altura de o fazer porque eu estou empenhado neste momento na minha candidatura, nos próximos meses na minha candidatura para a vice-presidência. Quando isso aconteceu, houve uma segunda conversa em que o professor Mário Centeno disse, sim senhor, vamos falar e ver quais são as condições para ver se chegamos a um acordo. Só isso. Álvaro Santos Pereira, esta manhã no Parlamento, a não esconder a vontade de Mário Centeno em assumir a vice-presidência do Banco Central Europeu. Ele acabaria depois por ficar de fora dessa corrida. Álvaro Santos Pereira defendeu ainda que as previsões dos técnicos do Banco de Portugal são isentas e que a equipa que elabora as projeções tem dos melhores técnicos na área. Também desta quarta-feira, a notícia de que o PSD recusa abrir neste momento o processo de revisão constitucional. É a resposta ao anúncio feito ontem pelo Chega. André Ventura anunciou que vai dar início a esse processo por forma a aproveitar a maioria de direita no Parlamento. O líder do Chega prometeu mesmo ter pronto um texto final de revisão constitucional ainda antes do fim do ano, mas ao que apurou o Observador, os sociais-democratas não estão disponíveis para abrir um processo de revisão constitucional neste momento. Luís Montenegro nunca afastou em definitivo a hipótese de revisitar a lei fundamental, mas a acontecer só será na segunda metade da legislatura, a partir da terceira sessão legislativa. No dia em que tomou posse como primeiro-ministro, Luís Montenegro deixou claro que a revisão constitucional poderia ser estudada, mas não estava no topo das prioridades do PSD. Daí para cá, sabe o Observador, nada mudou, sendo que esse processo nunca será feito nos termos e nos prazos que o Chega propõe, será feito respeitando a agenda do PSD e em articulação com todos os outros partidos, não ignorando, no entanto, que existe nesta altura uma maioria de 2/3 à direita dos sociais-democratas. E neste contexto, o Partido Socialista quer esperar para ver o conteúdo dessa eventual revisão constitucional anunciada pelo Chega. E só depois vai ponderar que papel quer assumir no processo e se apresenta ou não propostas. Foi o que explicou esta manhã o líder parlamentar socialista Eurico Brilhante Dias. Sem grande surpresa, olhamos para um partido que é contra o sistema constitucional, contra o sistema democrático, que apresenta um processo de revisão. Não é surpreendente. Tem deputados suficientes para o fazer. É isso que vai fazer. O que nos interessa é o conteúdo. Se apresentar um projeto de revisão constitucional, terá que ser constituída uma comissão eventual para a revisão constitucional e o Partido Socialista estará presente, naturalmente, e com assento nessa comissão eventual. Eurico Brilhante Dias, numa conferência de imprensa na Assembleia da República, sublinha que o nível de envolvimento do PS é uma decisão que cabe à direção do partido e que o grupo parlamentar irá respeitar. E Luís, por falar nos socialistas, a bancada insiste na promoção da medida do IVA zero para o cabaz alimentar. O Governo já afastou a ideia, argumenta que quando foi aplicada não obteve resultados positivos. Ora, Eurico Brilhante Dias discorda. O IVA zero num cabaz limitado de produtos mostrou ser eficaz quando acompanhado da monitorização de preços
E é por isso que aquilo que nós propomos é um modelo de governação que permita o acompanhamento dessa medida, que é uma medida temporária. Foi demonstrado que foi transferido para os consumidores, ou foi transferida para os consumidores, a margem resultante da diminuição do IVA. A sua eficácia está demonstrada não por estudos, mas por uma aplicação empírica em Portugal. O regresso do IVA zero para a base alimentar é uma das 15 medidas recomendadas pelo PS ao Governo, que apresentou esta manhã um projeto de resolução para mitigar os efeitos do aumento do custo de vida, a consequência da guerra no Médio Oriente. Os socialistas pretendem também a descida do IVA sobre os combustíveis e sobre o gás de 23% para 13%. Em destaque também na atualidade desta quarta-feira, o Ministro da Administração Interna, que assegura que o Governo já está a preparar as florestas portuguesas para a época dos incêndios, nomeadamente com a limpeza dos terrenos. Em particular nos locais afetados pelas tempestades, um trabalho que vai ser feito pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Luís Neves explica que o objetivo é cortar as árvores que caíram durante a Depressão Christine e também desobstruir os caminhos rurais. Em declarações aos jornalistas em Pombal, o Ministro da Administração Interna revela que algumas equipas militares também vão estar no terreno a ajudar nesse trabalho. Em 4 municípios, instrutores militares começam hoje, outros começam segunda-feira, estão a cortar madeira, estão a abrir caminhos, estão a abrir aceiros, estão a abrir caminhos rurais. Portanto, em condições de grande adversidade, de enorme preocupação e risco que vamos ter, riscos acrescidos, porque há muita lenha, há muito material, há muito combustível que está no terreno, nós estamos a fazer o nosso trabalho para também no mais curto espaço de tempo possível podemos minimizar esses estragos. O Ministro da Administração Interna não se comprometeu com um prazo para limpar todas as árvores que caíram durante as tempestades e que podem tornar-se um problema acrescido nos esforços de prevenção dos fogos rurais. São declarações em Pombal, onde Luís Neves participou no aniversário da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O Ministro da Presidência mostra-se confiante de que a Lei da Nacionalidade, Luís, vai ser aprovada hoje. António Leitão Amaro destaca a importância desta lei e acredita que a aprovação é o desfecho mais favorável para os portugueses. Espero, por isso, que a discussão termine esta tarde na Assembleia da República. É uma lei que torna mais exigente, é verdade, a obtenção de nacionalidade, porque implica uma ligação mais efetiva. O Tribunal Constitucional identificou alguns pontos que precisavam de correção, já agora que não constavam da versão original proposta pelo Governo, das alterações que o próprio Parlamento introduziu. Nós trabalhámos com o Parlamento para ultrapassar esses aspectos. Pelo que vi e pelo diálogo que tivemos com vários partidos, compreendem que as alterações encontradas para superar esses pontos fazem sentido, são sólidas e resolverão os problemas, como disse, e portanto estamos confiantes. Agora é preciso, antes disso, que a lei seja hoje aprovada e isso depende dos partidos. Declarações do Ministro da Presidência à margem de um evento na Gulbenkian, num registro captado pela RTP. A Assembleia da República discute e vota esta tarde as alterações à Lei da Nacionalidade. O novo documento tem algumas alterações que procuram responder às dúvidas levantadas pelo Tribunal Constitucional e assim evitar um novo chumbo por parte dos juízes do Palácio Raton. A Iniciativa Liberal espera que a Lei da Nacionalidade entre em vigor. E, Luís, rapidamente. Mariana Leitão, a líder do partido, está confiante nas alterações feitas pelo Governo e espera que agora seja de vez. É importante que a lei entre em vigor e que que entre em vigor rapidamente e que, portanto, não haja mais impedimentos. Obviamente que tem de ser uma lei que garanta a proporcionalidade, garanta a justiça, garanta essas coisas todas, mas que parece-me que agora, perante este esforço que foi feito do Governo, que estaremos em condições de conseguir ter uma lei aprovada e que ela se torne uma realidade em breve. A líder da Iniciativa Liberal, esta manhã, na Universidade de Nova, em Carcavelos, questionada sobre o novo diretor da Polícia Judiciária, Mariana Leitão, deseja boa sorte a Carlos Cabreiro e espera que consiga obter bons resultados. Já o secretário-geral do PCP adianta que os comunistas vão manter o voto contra a Lei da Nacionalidade. No final de uma visita ao Centro de Saúde do Olival, em Lisboa, Paulo Raimundo insiste que não quer entrar em polémicas acerca do tema e afirma que as matérias do presente e do futuro do país estão a ser negociadas debaixo do tapete. Eu sei que isto está a alimentar muita aparente discussão, muita aparente polémica, mas é só aparente. Mas nem quero comentar porquê? Porque acho que é só isso. Eu não quero alimentar uma suposta polémica que existe, mas que na prática não existe. Hoje está a ser negociado muita coisa por baixo do tapete em torno do presente e do futuro do país. Tribunal Constitucional, órgãos externos, Lei da Nacionalidade, pacote laboral, segurança social, lei de bases da saúde, é isso que tudo está a ser discutido.
Declarações de Paulo Raimundo, o líder do PCP, captadas pela RTP. Passam 10 minutos da 1 da tarde, Luís. Vamos olhar para as outras notícias que estão em destaque a esta hora. O Estado registrou um excedente de um pouco menos de 2.000 milhões de euros em fevereiro. É uma redução de 127 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado. Os dados constam da síntese de execução orçamental, conhecida esta manhã. A entidade orçamental explica este valor com um crescimento da receita de 5% inferior ao crescimento da despesa, que foi de 6%. Donald Trump admite estar a ponderar a saída dos Estados Unidos da NATO. O presidente norte-americano alega falta de apoio dos aliados na guerra contra o Irão. É numa entrevista ao jornal britânico Telegraph Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, já me fez saber que a NATO é a aliança militar mais eficaz que o mundo alguma vez conheceu. A seleção portuguesa de futebol subiu numa posição no ranking da FIFA, ocupa agora o 5º lugar, numa classificação atualizada hoje e que tem a vice-campeã mundial, França, como nova líder. Portugal empatou com o México e venceu os Estados Unidos nos jogos particulares e ultrapassou o Brasil na classificação geral. Jornal da